Grande Fernando, Fala, Ed, tudo e bem? aí? Tudo bem, cara? Bem-vindo, bem-vindo. Tudo? Marta, e aí, tudo? Tudo. Muito bom, cara, muito bom. Pessoal, o Fernando é um grande de um estudioso, é um cara que eu chamei para fazer essa live aqui com a gente, aqui na Biona, fazer esse bate-papo. Ele é um cara que estuda o corpo humano como poucas pessoas que eu conheço. E, acima de tudo, ele é um cara que tem dificuldade para ganhar massa magra. E é muito curioso. Inclusive, eu vi uma foto do antes e depois dele, é bem interessante. Ele não era um cara gordo, mas ele não era um cara nada definido. Hoje o cara tá ficando um cara todo malhado. E, Tentando. obviamente, isso, na verdade, bom, passa por uma autodisciplina violenta, tanto do lado dos exercícios quanto do lado da alimentação. E eu acho que aqui eu colocaria pesos iguais, né, Fernando, para esses dois pontos. Eu vou Com passar a bola certeza. para você se apresentar. E o lance aqui vai ser uma live um pouco diferente das que eu faço. Vai ser um pouco menos de bate-papo. A bola vai ficar muito mais com o Fernando. Geralmente é meio dividido ou eu acabo falando mais. Mas o Fernando vai passar aqui um protocolo. Eu acho que essa é a parte bacana dessa história. É um protocolo, Legal. é uma live bem prática no final das contas, tá? Então, Fernandão, se apresenta aí rápido e, cara, vamos pro jogo. Vamos, legal. Acho que é assim também, do jeito que você falou, de eu acabar falando um pouquinho mais, porque o protocolo é denso. Ele é denso em quantidade, ele é denso em informação e acaba, pela limitação do Instagram, a gente acaba tendo que fazer assim, né? Bom, como você falou, eu sou o Fernando Dubos, o meu projeto é o Super Sapiens Ponto Oficial. Eu sou um cara que sou um estudioso mesmo da saúde, do corpo, da cetogenia, do jejum intermitente, de tudo que a gente pode fazer para a longevidade, para ser a melhor versão que a gente pode ser de nós mesmos. E o Super Sapiens surgiu exatamente com esse propósito de trazer o que eu estava aprendendo para mim para outras pessoas. Essa questão do protocolo de massa magra foi uma dificuldade que eu tinha, então eu corri atrás e quando eu consegui começar a mudar os resultados, ficou muito interessante trazer isso para os outros, mas tem várias outras coisas que eu também estou sempre testando. Me considero um biohacker mesmo, uma pessoa que testa em mim tudo que dá para testar de suplementação, de hábitos, mudança de hábitos. Eu mudei tudo, achava que tinha um cronotipo do sono, mudei minha rotina, eu mudei muita coisa para ir testando todas essas variáveis. Acho que é isso, cara. Então eu trouxe aqui, né, um conteúdo que eu compilei. Não é meu esse protocolo, queria deixar claro isso. Assim, o que é meu? O que é meu é essa compilação, a maneira que eu organizei, que eu formatei, que eu defini em passos. Isso não existia em nenhum outro lugar. Mas as informações são tiradas da ciência, são tiradas dos médicos, são tiradas de estudos de literatura internacional, livros, vídeos, né, de outros profissionais. Só que é tudo picado, tudo solto. Ah, você quer ganhar massa? Faça isso. Tem uma dica. O outro fala isso, o outro fala isso. Eu fui agregando tudo aquilo, vendo como é que uma coisa linkava com a outra e a importância dos timings das coisas e definir esse protocolo, né? Mas esse, no final das contas, é o grande lance do nosso trabalho, né, Fernando? Do que a gente faz, no seu caso, não exatamente como trabalho, ainda como hobby, creio eu, mas no meu caso, tirando a parte de produto, mas a parte de informação, a parte das redes sociais, etc., é isso que a gente faz. No final, a gente não está criando nada. O que a gente está tendo informação extremamente atualizada, informação científica, estudada, não balela, não simplesmente repetindo o que todo mundo repete, nem por não repetir o que todo mundo repete, nem por ir contra, mas simplesmente por ir de acordo com a verdade. E esse é um trabalho que, puta, é um trabalho super extenso, super complexo, e que eu acho que você faz ele extremamente bem. Mas é exatamente isso. A gente não cria, a gente simplesmente compila nas fontes corretas e entrega de bandeja. Perfeito, maravilha, é isso. Eu queria só deixar claro, fazer um disclaimer aqui, como eu vou falar muita coisa de conselho de saúde, eu queria deixar claro que isso não constitui nem substitui conselho médico, pelo amor de Deus, né? Eu quero que as pessoas consultem profissionais registrados, médicos, nutricionistas, acompanhem os casos das particularidades dela com os profissionais. Eu vou trazer o que eu falei, o que eu estudei e o que eu apliquei em mim, né? E o que está aí disponível, a ciência, para quem quiser pesquisar. O meu protocolo foi baseado em 24 estudos científicos, tem todas as referências lá no meu site. Então, quem quiser pode ver, pode acompanhar, mas acompanhem com um profissional, porque cada um tem um somatotipo, cada um tem uma personalidade, cada um tem um nível de disciplina, cada um tem uma intolerância a tipos de alimentos. Então, as situações são muito particulares, tá? Então, queria falar isso. E antes da gente começar, Ed, eu queria só dizer, isso não combinei com você, tá? Eu sou um mega fã da Bion como empresa, sou um mega fã seu como pessoa, você é um profundo Viva! conhecedor da nutrição, eu aprendo muito com você, tá? Nos seus Obrigado. perfis. Sigo, você é um dos profissionais que eu acompanho e aprendo.
A Bion aqui, eu compro de caixa a barrinha de proteína. Aliás, é o maior comedor de barrinha de café que eu já vi, que já teve na história da Bion. Você consegue comer uma caixa de barrinha, 3 caixas por mês, uma coisa dessa, enfim. Não sei se é tudo isso. Não sei se é tudo isso. Mas eu compro de caixas aqui também. Eu comprei o Trio Whey Grass Fed, melhor whey que já tomei na vida, com certeza. Que bom, e cara. Eu fico muito feliz de ver como vocês se importam com o empreendedorismo responsável, com não prometer nada que o produto não entregue e com a preocupação com o insumo, cara. Olhar aqui na caixinha do whey, aqui na embalagem, ver ingredientes, proteína de leite, do soro de leite concentrada, ponto. É demais, né? Sem químicos, sem conservantes, sem aromatizantes, sem adoçantes. Isso é muito legal. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. E eu recomendo a todos que estão aqui que... Bom, se o pessoal está seguindo a Bion, o pessoal já sabe como é. Bom, legal. É isso, né? Então, vamos começar já? Vamos para o começo do protocolo, cara. É o que eu comentei antes, é uma live diferente das outras, é uma live realmente prática, tá? É uma live, assim, eu acho que vale a pena pegar um papel e uma caneta. Vi o comentário do César lá em cima, o César é um comedor profissional de barrinha da Bion. Mas, enfim, recomendo, acho que assim, para quem está assistindo, é um tema muito específico, tá? É um tema muito específico. Não é um tema que vai trazer hordas de seguidores para assistir, mas o seguidor da Bion já tem uma tendência natural, pelo menos em teoria, a fazer uma dieta mais low carb, eventualmente cetogênica, porque é a nossa espinha dorsal como empresa. Quer dizer, o que caracteriza todos os nossos produtos? Eles são extremamente low carb. Por uma série de razões, a gente não vai dar aqui as bases da low carb, o porquê da low carb, mas vamos dar pincelada a você, principalmente, ao longo do protocolo. Então, papel e caneta na mão, toca o barco aí, Fernando. Maravilha. É isso aí. Vou pegar esse gancho, então, e queria falar exatamente isso. Quem segue os conteúdos da Bion ou mesmo do Super Sapiens acaba eventualmente notando, né, aprendendo que o consumo recorrente de carboidratos refinados, farináceos, açúcares, tal, vai, se não inevitavelmente, muito provavelmente, trazer malefícios para a saúde no longo prazo, né? E se a pessoa, então, se conscientizar, ela decide, se não excluir completamente, reduzir esses itens da dieta, né? Naturalmente, qual é o próximo passo? A pessoa acaba retendo menos líquido, o carboidrato retém muito líquido, ela acaba dando uma secada, né? E perdendo um pouco dessa aparência que a gente está acostumado a ver de todo mundo. A gente tem um padrão estético que é diferente do padrão de saúde, na verdade. Normalmente, o padrão de um corpo saudável é um pouco mais magro do que o padrão estético que a gente está acostumado num mundo que nos inunda de industrializados e farináceos. Então, a gente está acostumado a ver as pessoas já mais retendo líquido hoje em dia, né? Então, se a pessoa tem muito peso para perder, maravilha, ela acha ótimo, emagreceu. Se a pessoa é como eu, que é o meu caso, que sou muito magro, perco muito fácil, sou um ectomorfo que não ganho peso, só perco, você às vezes fica até com um aspecto um aspecto cadavérico, muito magro. E você tem aquele primeiro a sensação de, nossa, tá dando errado. As pessoas te olham e falam, você tá doente, para com isso, volta a comer as coisas. E muita gente neste vale cede e volta e abandona, né, a nutrição mais low carb e tal. A minha reação frente a isso foi, ok, perdi, sequei, estou mais magro, não queria estar mais magro, como que eu posso corrigir isso? Então eu quero compensar isso ganhando massa magra, né? E como é que eu vou aliar ganhar massa magra se eu estou tirando carboidrato que intuitivamente ou porque percebe no próprio corpo ou porque já estudou, a pessoa acaba vendo que o carboidrato é o macronutriente mais insulinogênico, ele é o que retém líquido, ele é muito anabólico. A insulina tem um papel importante no anabolismo. Então, ele sendo mais insulinogênico, ele acaba sendo anabólico, né? Então, anabólico é que estimula a construção de massa magra, só para... Exato. Estimula o crescimento, em geral, né? O nosso crescimento, a replicação celular. E mais ainda, né? Crescimento, na verdade, de inchaço também a gente considera anabólico, e você vai falar um pouco como é que o carboidrato, inclusive, retém água, né? Quer dizer, não é só músculo, é água. Então, esse crescimento, ele é meio maquiado. Mas, enfim, só um parênteses aí. Exatamente. E acaba a pessoa, então, caindo nessa falácia de que, e eu tinha esse conceito, de que, então, o carboidrato é importante para ganhar massa. E eu estou tirando o carboidrato pensando em saúde, para não ter os malefícios do longo prazo dessa constante ingesta, mas eu preciso dele para ganhar a massa que eu quero. Aí é um dilema. Como é que eu faço para ganhar massa sem carbo? Eu fui pesquisar, cara, não é possível. Será que não tem como? E aí eu fui atrás, pesquisei e vi que não só era possível, como provavelmente é melhor, mais duradouro, mais saudável você ganhar massa sem o carboidrato, né? E seria um paradoxo.
E seria um paradoxo realmente gigantesco, Fernando, que você bem pontuou, e na verdade é por isso que a gente fez esse tema da live aqui, tinha algumas opções, mas assim, como é que a gente quer ser saudável se entupindo de carboidrato? Até possível, mas é mais difícil. Por outro lado, um dos grandes indícios de saúde, até mesmo longevidade com saúde, que é a massa magra, como é que ele pode ser, podem ser dois conceitos antagônicos, não fazia sentido. Mas ainda é o que se preconiza em, eu vou chutar aqui, sei lá, 95% dos consultórios, porque muito pouca gente, muitos poucos nutris conhecem um pouco do que você vai falar aqui, Fernando. Eu já sei exatamente como é que funciona o protocolo, assim, muito pouca gente. Eu acho que eu nunca vi um nutri, eu não vou nem dizer com essa riqueza de detalhe, porque isso não, mas assim, mesmo pincelando essa superfície, muito pouca gente faz isso. Mesmo nutris que eu respeito muito, que eu admiro o trabalho e tal, na hora do anabolismo, na hora do crescimento, bom, agora é a hora do carbo. Putz, mas você não quer pôr carbo. Você lutou para perder peso, você lutou para controlar a sua glicemia e tudo que vem em decorrência disso. E agora é hora de voltar o carbo de novo, você quer ganhar massa magra, cara, você vai viver nesse dilema. Então acho que essa live é muito esclarecedora para essa galera. Exatamente, cara. Esse é o dilema, esse é como conseguir isso. E, cara, assim, note, é importante dizer que a gente não está dizendo que ele não ajuda. É claro que ajuda. A gente falou, ele é insulinogênico, ele é anabólico, ele traz retenção líquida, ele traz volumização. Mas ele traz junto, ou pode trazer os problemas de saúde, né? E outra, qualquer desregulação que você fizer ali nos seus macros, na sua quantidade diária, pode trazer, que não é nada difícil de ocorrer quando você está misturando carboidrato com gordura, pode trazer acúmulo de gordura e você vai ficar no efeito sanfona, né? E aí, por isso que a comunidade de halterofilista, de ganho de massa, tem muito esse conceito enraizado de que você precisa estar sempre ciclando bulking com cutting. Porque é muito isso. No bulking, eu ganho tudo, mas também ganho gordura. No cutting, eu perco a gordura, mas acabo perdendo um pouco de massa e você vai ciclando. Explica um pouco esses conceitos, Fernando, do bulking e do cutting. O bulking é a construção, é a fase de ganho de massa. Vou focar em ganho. Então, vou fazer tudo para ganho. Vou parar de fazer exercício aeróbico, porque consome muita caloria, por exemplo. Vou comer que nem um animal. Tudo que trouxer ganho e acréscimo, vou malhar muito mais pesado. Tal. Agora, tá bom, ganhei, mas acabei ganhando um pouco de gordura junto. Então, agora eu vou fazer um cutting, que é o corte, que é cortar a minha gordura. Vou inverter. Vou parar de fazer a hipertrofia, vou fazer só exercício aeróbico. Vou aumentar meu consumo calórico. Vou diminuir minha ingesta. E não é bem assim. E se você fizer isso, você vai ter exatamente esse resultado. Você vai ganhar massa ganhando gordura junto. Depois você vai perder um pouco de gordura. Só que você vai perder um pouco de massa junto. Então, a ideia é essa. Como conseguir aliar as duas coisas. E eu vi que em cetogenia, em low carb, de preferência em cetose, usando os mecanismos que o corpo tem, você consegue desenvolver mais massa magra. Ao mesmo tempo em que você não acumula gordura ou acumula muito menos, né, num processo muito mais de lean gain, né? De lean mass, de massa magra, de ganho puro, ganho limpo, né? Bom, então tem até uma frase ali do Martin Berkham, que é o autor do livro The Lean Gains Method, que eu estou falando disso, né? O método de ganho seco, de ganho limpo, né? Ele fala, se você não consegue crescer com levantamento terra, agachamento, supino, desenvolvimento, barra fixa e carne, é melhor parar de tentar. Né? Então, basicamente, os 5 principais movimentos, né? A empurrada para frente, a puxada de cima para baixo, que é o costas, a empurrada é o peito, o agachamento, os 5 principais exercícios aliados à carne, que é o quê? O macro mais importante, que é o tijolinho construtor, que é a proteína, que é o aminoácido, você tem que conseguir lean mass, massa magra, né? Essa frase, inclusive, está no livro do pessoal do Senhor Tanquinho, do Guilherme e do Rony também, com a Jade Soller. Então, é bem interessante, pessoal, para já entrar no protocolo, porque o que é o protocolo? O protocolo são esses passos que vão te levar a isso através de alguns mecanismos. O primeiro mecanismo é ficar em dieta de baixo índice de carboidratos a maior parte do tempo. E por baixo índice de carboidratos, eu nem quero dizer tanto low carb. O ideal seria realmente a cetogenia para mais extrema, talvez carnívoro e tal, mas qualquer coisa que você utilize o mecanismo de estar com corpos cetônicos no corpo, porque o nosso principal corpo cetônico, que é o beta-hidroxibutirato, ele traz mecanismos de aumento de GH, aumento de testosterona e proteção de massa magra, várias coisas que vão nos ajudar nesse processo. E mas parênteses aqui, Fernandão, eu vou de vez em quando fazendo alguns parênteses aqui. Por favor.
questão dos corpos cetônicos é por isso a beleza do jejum intermitente, tá? Eu falo bastante de jejum intermitente aqui desde o início dos tempos, é algo que eu faço há muitos anos, já fiz semanas inteiras e nunca fiz uma semana nos últimos vários anos sem fazer nenhum dia, mas o ponto assim, eu vou ciclando as intensidades e tudo mais, mas zero entrando no aspecto do como no jejum intermitente, mas o lance é no jejum intermitente e ainda mais com a inclusão do TCM, que eu também não vou entrar nesse detalhe agora, o Fernando em algum momento vai tocar nesse assunto, porque eu sei que é parte total do protocolo dele, é a forma mais eficiente da gente começar a gerar produção de BHB interno, de BHB ou do beta-hidroxibutirato, que são os corpos cetônicos. Esquece os nomes feios. Corpos cetônicos é a molécula que a gordura vai ser convertida para o corpo poder absorver. E o TCM é a única gordura que, uma vez no corpo, ele passa a virar corpos cetônicos imediatamente. Ele é convertido integral no fígado e vira corpos cetônicos na hora. E aí ele vai para o sangue. Então, assim, ele tem uma metabolização completamente diferente de todo o resto. Então, por isso que a associação do TCM barra café biônico com o jejum intermitente não é obrigatório ser junto, mas se você associar os dois juntos, você explode na produção de corpos cetônicos. Então, aí um monte de mágica acontece, né? Foco, energia, cognição, disposição física, emagrecimento, porque essa molécula vai fazer a gente comer a nossa própria gordura para poder sobreviver, quer dizer, o nosso combustível primário passa a ser gordura. Enfim, então, dando só um parênteses aqui. Eficiência mitocondrial que gera produção de energia, que por sua vez te dá gás para treinar mais e gerar mais hipertrofia. Perfeito. Então tem muita coisa aí que esse mecanismo vai fazer. Eu queria também aproveitar, então, que você fez esse comentário e falar que independente do protocolo, tá, gente? O protocolo não é uma coisa mágica, que eu já falei, né? Não é que funciona exatamente igual para todo mundo. Uma coisa importante que eu acho que todo mundo tem que ter em mente é que o ganho de massa magra, para a gente tirar de vez a associação com a necessidade do carboidrato, o ganho de massa magra, ele é baseado em 4 pilares, né? A pessoa precisa fazer exercício resistido, ela precisa ter o estímulo. Não é porque a pessoa vai comer, vai estar em cetose, vai fazer jejum também que ela vai ganhar massa. Você precisa ter o estímulo, fazer exercício de força, machucar lá seu músculo para ele precisar ser regenerado. Você precisa, outra coisa, ativar a nossa via metabólica de anabolismo, que é o mTOR, né? Então também não vou entrar nos detalhes técnicos, mas existe essa via metabólica que é ativada quando a gente faz exercício, é ativada quando a gente come, né? Ela é ativada em várias situações que vão gerar esse anabolismo. A gente precisa dar bastante insumo para o corpo, no momento da reconstrução, conseguir montar os tijolinhos, que eu falei, que são as proteínas, os aminoácidos. E a gente precisa de descanso. A gente precisa dar essa regeneração. Então, nesse momento da regeneração, quando a gente ativa a outra via, a via da regeneração, do descanso, ela precisa ter os insumos, ter recebido o estímulo, ter recebido o insumo da proteína, né, e ter ativado a outra via. Você fazendo essas 4 coisas, tendo exercício, se alimentando bem, descansando bem, você vai construir massa magra, né? E aí, esse protocolo traz as minúcias dos detalhes de como potencializar ao máximo isso, tá? Então Então, o primeiro passo é ficar numa alimentação de baixo teor de carboidratos, de preferência, né, a cetogênica, mas eu coloquei nesse protocolo um dia livre por semana. Não necessariamente, nada do protocolo, gente, pelo amor de Deus, quer dizer que ele é estritamente... Depois que eu já falei dele algumas vezes em alguns lugares, todo mundo ficou as dúvidas, assim, entra muito no detalhe. Então eu tenho que tomar isso aqui exatamente nesse horário, eu tenho que fazer isso exatamente assim. O nosso corpo não é assim, não é... Você precisa pensar no prazo de uma semana, pensar no prazo de meses, você precisa ter aquilo como uma rotina. E as coisas podem variar dentro dali, as quantidades, se você não necessariamente coloca tudo. Isso não é problema, tá? Então, o meu protocolo fala de ficar 6 dias em alimentação cetogênica e 1 dia livre, de ingesta livre, para você fazer um carb reload, né? Você fazer um refeed ali de carboidratos e reestocar seu glicogênio. Mas, idealmente, quanto maior for esse espaçamento, se a pessoa conseguir ficar 2 semanas antes de fazer isso, 3 semanas antes de fazer isso, ainda melhor. E aí daria para contar, tipo, 1 dia livre para cada dia de semana que ela fizer sem carbo. Então, se ela ficar 3 semanas sem carbo, por exemplo... Depois 1 dia livre para cada semana. Isso. Vai depois fazer 3 dias seguidos de restoque de glicogênio para compensar esse período. E aí você recomenda que solte o freio total no carboidrato, quer dizer, forçando a barra para fazer esse reload de carboidrato, ou é mais para alimentar o psicológico e para sim fazer
um reestoque de glicogênio, mas não precisa ser uma quantidade absurda. Explica um pouquinho o porquê, porque senão o cara acha que no dia livre ele pode comer e deve comer um pote de brigadeiro, um bolo inteiro, porque, puta, é o dia do lixo, entendeu? Dia do lixo, não eu não isso. gosto desse conceito. Eu sei que nesse caso não é o dia do lixo, mas eu tô batendo na tecla propositalmente para ninguém fazer essa associação deste dia de carb reload com o dia do lixo que tantas outras dietas ou profissionais pregam, que é um negócio que eu acho uma aberração. Exato. Não é exatamente o dia do lixo, também não gosto desse termo, porque isso dá a entender que você pode fazer o que você quiser na quantidade que você quiser. Quer dizer, poder você sempre pode, você é livre para fazer as coisas, mas você está provavelmente destruindo boa parte do que você está construindo. A ideia são as duas coisas que você perguntou. É sim para ter um alívio psicológico, porque como é difícil, é restritivo, especialmente para quem não vem disso, né, dessa alimentação, pode parecer difícil. Então, se você tem aquele no final da semana, aquela luz no final do túnel, acho que aquele dia as coisas que você passou vontade e você vai poder comer, isso te ajuda a ter mais disciplina ao longo da semana. Então, por isso que eu fiz um protocolo com um dia por semana. Para você conseguir ter aquela sensação de, sei lá, você está na quinta-feira, ai, com vontade de comer isso, não, mas depois de amanhã sábado eu vou poder comer isso, então eu vou segurar, né? Então, tem esse alívio. E, por outro lado, você precisa de carboidratos nesse dia para fazer esse restoque, mas de preferência carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Então, carboidratos de qualidade. Você vai não comer. Se você se encher nesse dia de fritura, de farinha frita no óleo vegetal, você está inflamando o seu corpo num nível que, mesmo voltando para 6 dias de alimentação cetogênica, você não vai desinflamar. Não é inteligente. Eu ia comentar que é muito esforço para você botar tudo a perder no 7º dia ou no 14º dia que seja. É esforço. Quer dizer, vocês vão ver que o protocolo... Só que assim, ao mesmo tempo que é um baita de um esforço, quando eu falei que o protocolo é um protocolo prático, ele é um protocolo que a grande maioria das pessoas consegue fazer. Então não é um negócio assim que, putz, você precisa ser um Superman para poder, levar o negócio a cabo. Não é o caso. Realmente dá para fazer. Por isso que, assim, eu recomendei papel e caneta, anota esses protocolos, a live vai ficar salva de qualquer forma aqui no Instagram da Beyond, mas a ideia é que você, de fato, faça esse teste. Você, obviamente, quer fazer o ganho de massa magra, que eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer. Exato, é isso aí. Então, assim, esse dia vai te dar esse alívio psicológico e vai... E aí você come um pouquinho ali. Lógico, você pode exceder um pouquinho mais um dia no outro. Você vai adquirir uma flexibilidade metabólica quando você entrar em cetose, que vai te dar pequenos luxos, que você vai voltar a produzir corpos cetônicos, você vai queimar gordura mais rápido do que você estava acostumado anteriormente na sua vida. Então, você consegue dar essas escapadas. Mas é isso, não é para chutar o balde, né? E carboidrato de alta qualidade, né, Fernando? Você comentou de fritura, que nem nesse carboidrato, uma fritura sempre envolve uma farinha, que esse sim é carboidrato e geralmente porcaria. Então, assim, arroz, tubérculos, como batata, mandioca, etc. Enfim, isso, comida de verdade. De preferência, comida de verdade, não porcaria, não nada refinado, enfim. E, se possível, não focar nos grãos. Eu não acho que os grãos vão ser um vilão para 100% das pessoas, mas se for grão, que seja, por exemplo, um arroz refinado e não um integral, que ele inflama bem menos. Não dá para entrar nesse papo aqui agora, mas os grãos refinados são melhores que os integrais, porque eles não têm tantos antinutrientes e às vezes não tem nenhum. Exato, perfeito. Eu particularmente também sou bem contra os grãos em geral, mas é isso. Bom, então assim, só o que é bem importante desse primeiro passo, de falar da alimentação cetogênica? Muita gente aí já é contra, não consigo, você já começa o protocolo com um negócio difícil, super restritivo, e tem muita gente que não acredita, né, a questão do carboidrato. Então, eu sempre trago aquele estudo do The Journal of International Society and Sports Nutrition, que observou 26 indivíduos treinados, tá? Pessoas que já estavam acostumadas a fazer exercício, por 11 semanas, e compararam um grupo cetogênico com um grupo de dieta tradicional americana padrão. Tá? O que quer dizer isso? O grupo de dieta tradicional come aquela quebra de macros que a gente está acostumado no dia a dia, né? Onde, sei lá, 55% das calorias vem dos carboidratos, a maior parte, 20% das proteínas, 25% é equilibrado entre proteína e gordura o restante, né? E o grupo cetogênico com aquela quebra de no máximo 5% de carboidratos, 15%, 20% de proteína e o resto em gorduras, né? E eles analisaram esses dois públicos por 11 semanas e ao final das 11 semanas, o grupo cetogênico não só constituiu 2,2 quilos de massa magra a mais do que o outro, porque o outro também estava treinando, estava comendo, ganhou massa magra. O grupo cetogênico ganhou a mesma coisa e mais 2,2 quilos em média, enquanto, ao mesmo tempo, perdeu 2 quilos de massa gorda, né? De gordura ao mesmo tempo, né?
Então, assim, esse estudo provou que é possível, primeiro, aliar as duas coisas, ganho de massa com perda de gordura ao mesmo tempo, né? Segundo, ele mostrou que ficar em cetose e não ter carboidratos ou ter muito menos carboidrato não impede ganho de massa. Então não precisa atrelar ao carboidrato, né? Um detalhe interessante desse estudo, entretanto, foi que nas primeiras 9 semanas dessas 11, não foi bem assim. Eles estavam bem equilibrados, tá? Eles estavam indo às 9 semanas mais ou menos no mesmo patamar, né? Então, e aí nas últimas 2 semanas, então 9 semanas em cetogênica, por isso que eu falei que no protocolo você até pode ficar mais tempo sem fazer o carb reload. E nas últimas 2 semanas eles deram carboidratos para o grupo cetogênico. E foi aí que eles dispararam, foi aí que eles aumentaram e tiveram a volumização e ficaram realmente com mais massa, né? 26 aí pessoas total ou de cada lado? O 26 estudo? pessoas total. Total. Não, total. 13 de cada lado por 11 semanas, tá. Isso. Uhum. E aí, quando você vê isso, muita gente fala, então foi o carboidrato que deu a massa. Porque quando ele deu o carboidrato que disparou, mas lembre-se que o outro grupo também tinha carboidrato. E tinha carboidrato mas todos os dias. todo. Todos os dias. E mesmo assim, ele não ganhou mais massa nessas primeiras 9 semanas e ainda ganhou menos no final, né? Então assim, ficar sem o carboidrato não impediu. E quando você deu o carboidrato, por quê? O que descobriu-se? O que percebeu-se? Que existem diversos mecanismos no corpo, como a gente estava falando, de produção de GH, de produção de testosterona, de impedimento, de quando a gente está produzindo corpos cetônicos. O corpo cetônico protege a massa magra, né? Então é uma questão também ancestral de que a gente saía para caçar, você precisava estar com boa cognição, você precisava estar forte. Quando você estava em jejum, como você mencionou, é quando a gente precisava melhorar, né, nossas funções para conseguir o alimento. E olha que interessante, Fernando, deixa eu fazer um parênteses aqui, cara. Claro. Você falou que os corpos cetônicos protegem a massa magra. Galera, olha que interessante. Uma das coisas que eu mais faço é fazer sempre o resgate inteligente dos nossos hábitos ancestrais. Você imagina que a gente ia caçar e a gente, na maioria das vezes, como qualquer animal na natureza, bem menos de 50% das caçadas tem êxito, muito menos. Tem animais que são 10, 20%. Então, assim, a gente ficava fazendo jejum naturalmente, muito tempo sem caçar, e aí entra a história, a balela infinita de ficar comendo de 3 em 3 horas, que é o antagonismo ao jejum intermitente e a produção de corpos cetônicos que o Rodrigo comentou. Ou seja, quando a gente está com corpos cetônicos, ou seja, quando a gente está em jejum, quando a gente coloca TCM, etc., é quando a gente menos queima massa magra. E justamente é o ponto mais colocado pelos nutricionistas, ainda os nutricionistas das antigas, mas acreditem, corresponde a muito mais de 90%. Toda vez que eu falo contra isso no Instagram da Biona, eu sou absolutamente bombardeado. É uma guerra de porradaria que eu preciso só ficar me desviando, porque realmente eles ainda pregam essa alimentação bizarra e totalmente antinatural de comer de 3 em 3 horas. Mas a prova... Na verdade, existem provas via estudos objetivos com relação a isso, há quanto tempo que de jejum, que o corpo realmente esfria o metabolismo, começa a queimar massa magra, etc. Ele simplesmente não faz isso. Quando a gente está em jejum, o corpo, assim, por alguns dias, ele não vai queimar massa magra. A massa magra ela é muito cara para o corpo se livrar, para o corpo colocar ela em xeque. O que ele vai fazer, cara? A gordura é estocada. O corpo é muito inteligente. A gente estoca gordura, a gente é feito para estocar gordura, a gente é feito para ir atrás de açúcar, para comer mais, etc. Porque a gente nunca teve tanto alimento disponível na vida. Então, quando a gente ia comer o máximo possível, comer o máximo de carbo possível. Então, o fato da gente querer açúcar é natural, não deveria acontecer no dia a dia, porque não é natural na nossa alimentação hoje, mas a vontade existe um porquê. E aí a gente passa dias sem comer. E aí sim a gente vai usar a nossa gordura. Ela está aqui para isso. A função da nossa gordura é essa. Não é deixar a gente gordo e esteticamente feio. É usar quando a gente precisa. Então, para quem ouve ou para quem fala que fazer jejum, que corpos cetônicos, isso, que aquilo, que vai queimar massa magra, etc., é a maior balela do mundo. E esse é o estudo que de forma indireta comprova isso também. Fernando, desculpa o parênteses longo, toca o pau aí. Não, imagina, é isso aí. E o que você falou da gente querer é natural, o açúcar, o nosso cérebro precisa de glicose para funcionar. Nosso cérebro precisa de mais ou menos 40 gramas de glicose por dia para funcionar, né? Então, só que o corpo produz. Nosso corpo, como você falou, é muito inteligente. Ele sabe produzir a própria glicose. E é uma outra glicose diferente. A glicose endógena, que a gente produz através de outras substâncias, seja por gluconeogênese quebrando a proteína, seja outros mecanismos do corpo, é melhor, é mais saudável para o cérebro. O cérebro funciona melhor neste combustível. Mas quando você dá o açúcar de maneira exógena, externa,
ele também é preguiçoso. Ele fala, opa, tem isso aqui, oh, que delícia, manda mais, que assim eu não preciso produzir. Então a gente tem esses desejos pelo açúcar de fato, por essa necessidade, mas a gente não precisa, porque a gente sabe produzir isso sozinho, né? Então só concluindo o seu parênteses do parênteses. E o desejo, e agora o parênteses final, e o desejo por açúcar é porque é a forma mais rápida da gente estocar gordura. Então, por isso que a gente é feito para ir atrás do açúcar, porque não é o caminho metabólico para estocar o açúcar. O açúcar vai virar glicose, o que a gente não usa de glicose naquele momento, ele vai ser estocado. O corpo não guarda carboidrato, né? A gente estoca... E ancestralmente, quem acumulava gordura sobrevivia mais aos períodos de vacas magras, aos períodos de frio, de falta de alimentos. Então, por isso também que a gente é preparado para estocar gordura. Hoje, no mundo que a gente tem inundado por alimentos, a gente não tem tanto essa necessidade, né? Perfeito. Bom, legal. Então, voltando lá, né? O que aconteceu também nas primeiras 9 semanas desse estudo? Como a gente estava falando, como o carboidrato retém líquido, o grupo cetogênico no começo até parece que ele perdeu, na verdade. Ele às vezes até fica um pouco para trás em peso, tudo, porque ele seca, ele perde líquido. Junto com o líquido, perde sais, precisa repor os sais, né, vitais, os eletrólitos vitais para o corpo. Então, por um tempo, parece que você está mais magro, mas a massa magra, o músculo, de fato, está sendo produzido com mais qualidade, né? E quando você restoca o glicogênio e o líquido, então você passa a ter a retenção hídrica de novo, somado ao estoque de glicogênio, que não é tão grande, por isso que não precisa comer tanto no dia do lixo, né? Mas quando você restoca, ou seja, quando você se coloca no mesmo patamar de glicogênio e água do grupo da dieta tradicional, por que você tem esse ganho de massa magra? Porque, na verdade, a sua massa magra, de fato, estava maior, só que ela não estava aparente. Quando você coloca água e glicogênio no mesmo nível, o músculo se destaca. E aí você vê que você tem mais, tá? Então, esse é o conceito. Para quem acha que não funciona, que não é assim, aí é o que a gente falou, do corpos cetônicos, do GH. O GH, o hormônio do crescimento, ele é um mecanismo natural também de proteção da massa magra. Ele é o hormônio do crescimento, né? E a gente produz mais. Então, ele impede isso também, tá? E a testosterona, né? A testosterona sobe, testosterona super importante, hormônio super importante para anabolismo muscular. Então, se quando a gente está em jejum, quando está em cetose, a gente aumenta a testosterona, é até intuitivo, assim, que a gente está sendo mais anabólico, né? E não catabólico, como o pessoal fala que você vai perder massa magra no jejum. Não tem nenhum sentido você estar produzindo mais GH, mais testosterona e perdendo massa magra, né? Bom, o segundo passo aqui do protocolo, então, além de ficar nessa alimentação cetose, é o jejum, que você falou, é treinar em estado de jejum. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser protocolos de jejum super longos, mas é importante que algumas vezes, parte dos dias da semana, você treine em estado de jejum. Você não vai ganhar massa enquanto está em jejum, tá? Então, uma coisa é dizer que não perde, outra coisa também é dizer que vai ganhar. Não estou dizendo que você vai ganhar durante o jejum. Mas, ao quebrar o jejum no pós-treino, com os nutrientes que a gente precisa, macros e micros, né, dando aquela oferta para células que estão ávidas, porque se esforçaram na ausência de alimentos, né? Aí você tem um pico, reações do corpo geram um pico, você está treinando em AMPK, que é o jejum, a regeneração, e você ativar o mTOR junto com os nutrientes, isso dá um ganho muito grande. Você aumenta a insulina, o pico de insulina 2 vezes, porque fazer exercício aumenta a nossa sensibilidade à insulina e o jejum aumenta a nossa sensibilidade à insulina. Então, quando você quebra o jejum, o treino, né, o jejum pós-treino, você está com 2 mecanismos de aumento de sensibilidade à insulina ligados ao mesmo tempo. E aí você vai dar o quê nessa quebra de jejum? Você vai dar proteína, que é um macronutriente, não é o mais insulinogênico como o carboidrato, mas é o segundo. Né? Ele é mais que a gordura, por exemplo. Então, você vai... A insulina, que é o hormônio que vem, coleta aquilo que está sendo ingerido e leva para as células. Né? Quais são as células que estão ávidas no pós-treino? Que estão trabalhadas? São as células do músculo. O que a insulina está pegando e jogando para dentro do músculo? O bloquinho construtor de músculo, que é a proteína e o aminoácido. Então, esse protocolo é isso. Você está em cetose, tem todos aqueles mecanismos. Você treina em jejum, você aumenta a sensibilidade à insulina, você quebra o jejum comendo proteína e você pega a insulina e manda a proteína direto para dentro do músculo no momento que você está com uma síntese proteica elevada no pós-treino. Né? Não é o maior momento de síntese proteica, mas é um momento de síntese proteica elevado. E é isso. Então, assim, tem estudos que comprovam que quando a gente treina em jejum, o corpo passa por vários processos para induzir o ganho de massa durante a janela alimentar posterior. Não é durante o jejum, mas durante a janela alimentar posterior, ele induz. Ao contrário do que se você estivesse
em estado alimentado o tempo todo, né? Aí tem um outro estudo também do Journal of Translational Medicine que deixou provado isso, que um grupo que jejuou versus um grupo que não jejuou desenvolveu mais massa magra. Não vou me prolongar muito, que a gente tem 1 hora aqui, mas basicamente... Journal of, qual foi o periódico? Translational Medicine. Tá? E aí, qual que foi a diferença? Esses dois grupos comeram exatamente os mesmos macro e micronutrientes. Exatamente na mesma quantidade, tá? A única diferença, um tinha o Time Restricted Feeding, um tinha uma janela definida de alimento e não ingesta. O outro grupo comia à vontade de 3 em 3 horas. Aí o modelo tradicional comia o dia inteiro. A mesma quantidade ao final do dia. Mas quem jejuou versus quem não jejuou, por ativar os mecanismos que a gente falou, desenvolveu mais massa magra ao quebrar o jejum e ingerir a sua janela alimentar. Isso é muito legal, Fernando. Tem alguns estudos que mostram que vão um pouco nesse caminho com relação ao aumento de massa magra, ou com relação à perda de massa gorda, ou com relação à melhoria dos exames laboratoriais, quer dizer, da maioria dos exames solicitados. O cara realmente tem uma baita de uma melhoria. Um dos estudos, eu não vou entrar no detalhe, que o tempo realmente está curto. A gente tem mais 20 minutos. Mas assim, só de mudar a janela de alimentação de 14 horas para 10, 14 seria o normal, né? A gente, entre dormir e 1 hora antes de dormir, 1 hora depois, enfim, 8 horas mais uma nas pontas, mais ou menos 10 horas, que é um tempo mínimo que uma pessoa normal fica sem comer, mudou isso de 10 para 14, inverteu, na verdade, né? De 10 para 14, 14 para 10, 14 período de não alimentação, mudou tudo. Mudou peso corporal, mudou composição, mudou hemoglobina glicada, mudou resistência à insulina, mudou tudo. Enfim, esse tipo de coisa é muito legal porque a galera tende, principalmente o cara que acha que jejum é moda, e eu fico chateado e frustrado e decepcionado quando eu vejo um profissional falando uma abobrinha dessa, que o jejum você vai emagrecer por conta da restrição calórica. E limita o benefício do jejum só ao emagrecimento. 2 erros grosseiros. Mas enfim, queria fazer esse parênteses, toca o barco aí. Temos 20 minutos que o Instagram derruba a gente. Perfeito. O jejum é uma moda de milhões de anos, né? E a gente agora está fazendo certinho o que a gente faz nos últimos 100 anos. Né? Então, o que é moda? É o que a gente está comendo há 100 anos ou o que a gente fez por milhões de anos, né? Outra coisa interessante do jejum é que ele aumenta a catecolamina. Mesma coisa que o MCT faz, o café faz, né? E a catecolamina é uma substância, né, que ela ativa um processo que chama lipase sensível hormônio, que faz o corpo buscar energia na gordura. Né? Então, se a gente está buscando energia na gordura, a gente não está buscando no glicogênio do músculo. Por isso que é mais um mecanismo de proteção de massa magra. Outra coisa é que a catecolamina aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos e ela causa um efeito vasoconstritor que deixa ali o sangue nos maiores músculos. Quando você está com sangue nos maiores músculos, você tem mais força naqueles músculos. Com mais força, você faz mais hipertrofia. Então, você quebra mais as fibras musculares e você tem um maior efeito hipertrófico. Tá? E o jejum também, como eu falei, aumenta a densidade mitocondrial, a questão da produção de energia. Né? E a gente precisa produzir bastante energia para conseguir essa hipertrofia. O único cuidado que eu pediria para o pessoal nessa fase do jejum apesar de tudo, não é mentira, não é errado, de que a gente precisa estar num superávit calórico ao longo de um determinado período, não precisa ser todo dia, mas precisa ser num período para construir massa. Se você vai construir mais massa nova, você precisa ter mais calorias do que você consome. Se você está treinando bastante, né, você está demandando muito do seu corpo. E aí, se você faz jejuns prolongados todos os dias, aí sim vai acontecer o déficit calórico e você não vai conseguir ganhar massa. Então, é importante treinar em jejum, mas por isso eu disse de janelas não tão grandes. Às vezes 14 é suficiente, 12, 14 horas. Não precisa fazer os protocolos de 16/8, de 1 meal a day. E não precisa ser todos os dias, senão no final da semana você não vai ter o superávit calórico. Então, você faz alguns dias para ter esses benefícios, mas se alimenta bastante, né, de proteína, de alimentos cetogênicos nos outros dias e na sua janela para conseguir o saldo no final da semana, tá? Fernando, rapidinho, só algumas... assim, a gente só vai responder poucas perguntas, pessoal, porque o tempo está corrido e o protocolo é relativamente extenso, mas quando tiver 100% a ver com o que o Fernando está falando na hora, fica à vontade para responder aqui também, tá, Fernando? A questão aqui, de forma bem... sair com whey, você acha que sair do jejum intermitente num pós-treino com whey seria assim, a forma mais top de sair? Não é a forma mais top, mas é ok. Né? Eu preferiria sair com uma proteína magra de um alimento de verdade.
não por nada. Você pode usar o whey sim, né? Ainda mais se for um whey como esse, eu falei que é totalmente concentrado de vocês, que só tem esse ingrediente. Pode usar o whey. O whey é uma proteína magra, de qualidade, não tem problema nenhum. Mas como a gente tem já foi provado que a janela metabólica é um mito e que a nossa síntese proteica vai aumentando ao longo de 24 horas, e no pós-treino, apesar de ela estar num pico de elevação, depois ela retoma e vai crescendo de novo, eu normalmente deixo o whey para tomar mais tarde, para usar quando eu estou com a síntese proteica mais elevada. Como ele é o mais puro, né, eu quero usar quando ela está mais elevada. Top. Então eu como uma proteína magra, né, do alimento, às vezes eu complemento com whey sim, às vezes por praticidade eu tomo whey direto, então pode, mas eu preferiria, no mundo ideal, uma proteína magra de um alimento de verdade e usar o whey mais para frente na janela. Perfeito. E quanto de injeção de proteína você usa? 2 gramas por quilo? Ou não, você não faz essa conta ou você faz? Eu imagino que você faça. Eu até faço, mas ao longo do tempo fui parando de fazer, porque você vai aprendendo mais ou menos como que seu corpo reage. Qualquer coisa entre 1,5 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso é o normal falado, mas se você comer mais, não é problema. Isso é um ponto importante de falar, porque tem muita gente que fala, se você tiver excesso de proteína, vai atrapalhar o emagrecimento na cetogênica. Isso pode ser verdade se você está querendo emagrecimento. Nesse caso, a gente não está falando disso, está falando de ganho de massa. Perfeito. Primeira coisa. Segunda coisa, excesso de proteína vai gerar gluconeogênese e vai virar glicose no sangue. Tem muita gente que fala isso, que fala que quem faz cetogênica faz errado, porque excede nas proteínas e a gluconeogênese se transforma em glicose e está virando glicose do mesmo jeito. Não é verdade. O Dr. José Souto fala muito disso. Né? Recentemente, talvez ele fala muito disso. Não é porque você aumenta a sua oferta proteica que automaticamente vai virar glicose. Isso depende da relação da insulina com o glucagon, que é o outro hormônio de controle de glicemia no nosso sistema. Né? Então, se você está com os processos bem regulados, se você está saudável, se você está metabolicamente saudável, aumentar a oferta proteica não vai gerar gluconeogênese. A proteína tem vários mecanismos, tem vários caminhos no nosso metabolismo. Ela é usada para enzimas, ela é usada para hormônios. Né? A gluconeogênese normalmente produz só a quantidade de glicose que o cérebro precisa, ou que outras funções do corpo precisam. Então não é bem assim. Podem ficar à vontade de comer mais. O que acontece é que a pessoa não consegue comer mais. Tenta comer 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia, você vai ter muita dificuldade, porque as pessoas acham que 100 gramas de bife é 100 gramas de proteína. E não é isso. É 20% mais ou menos. Então vamos lá fazer essa conta. Se o cara tem 80 quilos, ele precisa consumir 160 gramas de proteína. Só que vezes 5 isso na carne, né? Então ele precisa de quase 1 quilo, né? Fazendo assim, 800 gramas de 800, de bife, 800 gramas de bife no dia para conseguir essa ingesta proteica. E ele pode até conseguir, e está no 2 ainda. Como é que vai comer 3? Você vai comer 1,5 kg de... Então é difícil. Agora, se você conseguir através de shakes, vou tomar 7 scoops do whey da Bion. Bom, tá bom, pode tomar. Tem um monte de estudo provando que é um outro mito, e nada disso é no meu protocolo, mas foi legal a pergunta, que excesso de proteína dá problema renal. Não é verdade. Não, isso é uma balela infinita. Balela infinita. Balela infinita. Então, manda bala na proteína. Não se incomoda tanto com quantos gramas. O importante é superávit. Enche de proteína. Não come um pouquinho, porque você está demandando no músculo. Fernando, segue no protocolo aí que eu tô de olho no relógio, porque assim, é frustrante a porcaria do Instagram derrubar a gente, cara. Tem 15 Beleza, minutos. Vamos lá. Outro ponto importante, mesclar, eu vou fazer bem sucinto agora. Mesclar hipertrofia com exercícios aeróbicos. Por quê? A gente tem 3 tipos de fibra no nosso corpo. Fibra tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Quando a gente faz aeróbico, a gente estimula a fibra tipo 1. Quando a gente faz hipertrofia, a gente estimula o outro extremo, a 2B. Tá? Essas fibras não se transformam uma nas outras. Mas a fibra intermediária tipo 2A, ela, quando ativada, pode se transformar em 2B para gerar hipertrofia. E só tem um jeito de ativar essa fibra, que é estimular as outras duas. Se você só faz hipertrofia e fica nessa de que porque eu estou em ganho, eu não vou fazer aeróbico, você não estimula a fibra tipo 1, você não ativa a 2A e você perde a capacidade dela se transformar em 2B. Tá? Então, primeiro, mesclem. Pode ser com alguma janela, quando eu falei com o Dr. João Vitor, ele falou, tem que ser pelo menos 6 horas para dar, tem essa visão, ok, pode ser. Tem a visão de fazer imediatamente em seguida. Não precisa ser uma corrida, uma bicicleta, uma esteira. Eu faço vários tipos de aeróbico, eu jogo tênis, eu faço natação, eu ando de bicicleta na rua. Então, eu estou fazendo hipertrofia, mas eu estou ao longo do dia, seja imediatamente depois, seja algumas horas depois, ativando as fibras tipo 1, tá? É importante fazer isso. Outro passo é quando quebrar o jejum imediatamente após o treino. Então, a gente já falou da proteína, né? Quebrar com proteína. Nesse momento, apesar de a gente estar numa alimentação cetogênica, a maior parte da nossa ingesta vai vir das calorias, vai vir de gorduras.
Mas no pós-treino não é o momento que a gente quer, porque as nossas células estão ávidas por nutrientes. E eu falei, a insulina vai pegar o que você está dando e vai levar para a célula, para o músculo. A gente quer ganhar massa sem ganhar gordura. Então, se você der gordura no imediato pós-treino, a insulina vai levar gordura para a célula. A gente não quer isso. Então, a gente vai focar nas proteínas, tá? Então, dá proteína de qualidade lá na medida que a gente já falou. Aminoácidos essenciais é importante, tá? Muita gente toma o BCA, às vezes antes do treino, às vezes durante o treino, às vezes depois do treino. O BCA são aminoácidos muito importantes, a isoleucina, a leucina e a valina. A leucina é um dos principais, se não o principal aminoácido que a gente tem, e ela está presente no BCA, ok. Porém, o BCA são 3 aminoácidos essenciais, e nós temos 9 aminoácidos essenciais. Então, eu gosto, e eu vi nos estudos, né, e as evidências de, ao suplementar com os 9 aminoácidos essenciais, você está dando uma carga melhor. E tem um outro side effect aí, que o BCA, a leucina, ela bloqueia o ácido pirúvico. O ácido pirúvico é usado pelo nosso corpo para juntar com o NADH para gerar a produção de ATP pela mitocôndria, para gerar energia. Então, se você toma o BCA pré-treino, se você dá leucina pré-treino, bloqueia o ácido pirúvico, não produz ATP, não produz Pré energia. ou intra, né? Pré ou intra. Pré ou intra. Pré ou intra. E aí você faz o quê? Você treina com menos energia. Não com... Usa-se muito para evitar catabolismo, né? Não é isso. O aminoácido é para construir, ele pode ser no pós-treino, ele precisaria ser no pós-treino, então, nesse protocolo. De preferência, um suplemento dos 9 aminoácidos essenciais, não só os 3 do BCA. Mas a proteína já tem o espectro de aminoácidos. Já tem, é um boost. Eu falei, não tem problema ter mais. Quem toma colágeno, às vezes também tem. Tem colágeno que tem o espectro completo. Legal. Só que o colágeno, normalmente, pede-se que seja tomado, pelo menos nos que eu já tomei, distante das refeições, sozinho. Então, se a gente está consumindo um monte de coisa no pós-treino, não é o momento. É uma parte legal do protocolo do colágeno, que não dá para falar aqui, mas é essa distância da alimentação principal, não só do treino, mas da alimentação principal, é bom. Então, dá um gapzinho aí de uma meia hora. E o César fez um comentário bem pertinente, que eu ia fazer, inclusive, do whey. O whey quando você pega um whey de qualidade, ele tem um aminograma muito completo. Completo nos aminoácidos e nas quantidades. Quer dizer, vale a pena comparar o aminograma de um whey com o outro, para você, de repente, em vez de tomar BCA, que como o Fernando falou, são só 3, valina, leucina e isoleucina, você vai tomar os 9 e de uma forma muito natural, muito completa, direto no whey. Isso aí. E aí, então, bom, mas você quer dar mais? Então toma mais scoops desse whey completo, aí você não precisa dos aminoácidos essenciais. Falei, não é lei. Você precisa entender, as pessoas precisam entender o conceito macro, a ciência por trás, aplicar na realidade delas o que dá para aplicar e fazer o melhor possível, tá? Isso aqui não é receita de bolo, isso aqui é um conceito que vai ajudar se fizer desse jeito. Outra coisa, a gente vai usar até 40 gramas de carboidrato simples e até 15 gramas de frutose. Coisas contra a cetogênica, coisas contra a saúde, mas aqui o que a gente quer? É um volume tão pequeno que a gente não chega a ter o malefício desse macronutriente, né? E da frutose, mas a gente usa só o benefício dele. Como a gente falou, ele é o macro mais insulinogênico. E como a gente falou no pós-treino, eu quero disparar a insulina, aumentar o mTOR, pegar o que eu tô consumindo e levar para as células. Então a gente vai usar um pouquinho de carboidrato como condutor, tá? O carboidrato vai ser o condutor, porque existem vias diferentes. O carboidrato tem uma via de condução. A frutose tem outra via de condução. A frutose leva direto para o fígado, mais ou menos parecido como você falou do MCT. Então, são caminhos diferentes. Então, você dá todos os caminhos. O sódio é outra coisa que a gente vai usar aqui, como um eletrólito condutor também. Então, o sódio tem outros caminhos. Então, o protocolo usa tudo que é conhecido para potencializar o máximo do seu ganho de massa. Então, você treina em jejum, ativa, deixa a célula lá ávida, aí você quebra com a proteína, com um pouquinho de carbo, vem a insulina, pega esses aminoácidos, leva para o músculo e aí fica tudo bonitinho, né? Outra coisa, ômega 3. Ômega 3 foi provado que aumenta a síntese proteica em até 50%. Tá? Então é legal tomar uma pequena dose de ômega 3 no pós-treino. Porém, vamos lembrar, ômega 3 é gordura. Então por isso uma pequena dose, para não levar muita gordura para dentro da célula. Então a gente toma, de novo, igual o carboidrato. Usa o benefício, né? No caso não é o benefício condutor, é o benefício da síntese proteica, mas usa os benefícios dessas substâncias sem ter os malefícios, né? No caso do carboidrato da saúde, no caso do ômega 3 da gordura neste momento. A frutose que você usa, você aconselharia fazer uma conta aí dentro da fruta, ou você toma frutose em pó, que inclusive é... Fruta. Fruta, bom.
Tá, porque a em pó é do milho e é uma, puta, é uma tranqueirada infinita. Show Come de um, bola. Show de bola. come meia banana, come Perfeito. um pouquinho no cacho de uva. Nesse momento, não tem problema ser as frutas mais doces, não tem problema ser o carboidrato simples e não complexo. A gente não está indo pelo alimento, a gente está indo pelo condutor. E esses aí são até mais insulinogênicos, então não é problema. E é bem pouquinho, não vai te tirar do estado nutricional de cetose. E se tirar, tira por poucos minutos. Você consegue medir lá depois na fitinha de ketones, que você volta 1 hora depois está em cetose. Tá? Então não é problema. Outra coisa, se a pessoa treinar de manhã, legal colocar um pouquinho de cafeína. Tá? Se você treinar mais tarde, não recomendo, porque a cafeína vai atrapalhar seu sono. A gente precisa do sono reparador para construir massa. Mas se você treinar de manhã, põe um pouco de cafeína, porque a cafeína aumenta a absorção do glicogênio para dentro do músculo. Então, esse pouquinho que a gente está consumindo aí, ela vai levar mais para dentro do músculo. Muito legal. Cafeína no pós-treino, que não é um negócio que a gente ouve muito. E isso aí também é baseado num estudo bem interessante. A cafeína ela aumenta a eficiência da absorção de glicogênio pelos músculos no pós-treino. Bem interessante. Também aumenta a catecolamina, que também aumenta a queima de gordura. Então, é interessante. Uma última coisa, a vitamina A. A vitamina A não imediatamente... um ponto sobre a cafeína. A cafeína pode atrapalhar a absorção de micronutrientes, tá? Mas até aqui no pós-treino, praticamente, exceto o sódio, a gente só consumiu macronutrientes, né? Proteína, carboidrato. Então, não tem tanto problema. A cafeína, ela aumenta a absorção do macro e ela pode atrapalhar a do micro. Então, a vitamina A, que é um micronutriente, recomenda-se 1 hora depois. Para a cafeína não atrapalhar, né? Só definindo também... só definindo micro e macro, porque provavelmente tem gente que não sabe, macronutrientes são só 3: proteína, gordura e carboidrato. Micronutriente é tudo o resto. São enzimas, minerais, vitaminas, enfim, todos os pequenininhos. E outros 2 motivos da vitamina A são um pouco depois. Primeiro que uma fonte boa de vitamina A são gorduras de carnes de gado alimentado em pasto, de gado grass-fed. E se você está comendo gordura, de novo, a gente não quer gordura no imediato pós-treino. Outra coisa que a síntese proteica usa vitamina A. E existe uma relação de que quando tem alta síntese proteica, você baixa a vitamina A, porque está usando. E quando você dá uma oferta alta de vitamina A, você baixa a síntese proteica. Então, se você der vitamina A imediatamente pós-treino, a gente quer usar o pós-treino porque tem alta síntese proteica, você não quer baixar a síntese proteica. Então, você deixa isso para 1 hora depois, tá? Bom, eu vou acelerar pra caramba aqui. 6. Então, assim, esse é o passo 5, então, né? Seria... 6 minutos, não o passo. Tá bom. Esse foi o passo 4, na verdade. O passo 5 a gente já está suplementando bem. Então, não precisa comer muito no pós-treino. Come isso aí, come esses suplementos, segura um pouquinho e deixa para comer suas maiores refeições mais tarde. Não precisa ser no meio. Tem gente que vai lá e quer comer toda a dose de proteína, tudo no imediato pós-treino, porque acha que está na janela metabólica. Então, de novo, lembre, a janela metabólica é outro mito. A síntese proteica vai aumentando. E a gente absorve menos, especialmente os micronutrientes, os macro também, a gente absorve menos se a gente come tudo de uma vez do que se a gente come espaçado ao longo do dia. Então, comam essas coisas imediatamente após o treino para dar essa síntese proteica e o anabolismo e deixa a maior parte da ingestão para o resto do dia, tá? E uma coisa importante, nunca mistura carboidrato e gordura, mesmo no dia livre, os 2 macronutrientes são energéticos, o corpo prioriza a queima do carbo se comer os 2 ao mesmo tempo e vai acumular gordura, né? Então, a gente vai estar comendo só gordura, não vai estar comendo carbo, então não é problema, mas no dia livre, você vai comer carbo, aí evita gordura. Se você comer os 2 ao mesmo tempo, você vai estocar gordura, tá? Porque o corpo vai queimar o carboidrato e vai estocar a gordura que você comeu. Esse é o problema, além dos químicos que tem, além da má qualidade dos insumos, é o problema dos fast foods, que normalmente é a gordura do queijo, do hambúrguer, junto com o carboidrato do pão. Essa mistura faz a gente acumular gordura. É a hiperpalatabilidade. Boa, essa é a palavra. Gordura e carbo é a comida do demo. E a última coisa, assim, que é o 7º passo, né? Porque o 8º passo, na verdade, é ter disciplina e fazer isso sempre. Mas a última coisa que é o 7º passo é ter esse dia livre. Não precisa ser uma vez por semana. Se você aguentar mais, faça mais espaçado. Treine mais o músculo, cresça mais o músculo e faça o seu carbo refeed depois num espaço maior. Mas se você não aguenta, treine 6 dias e faça 1 dia por semana para você ter os benefícios que a gente já falou, né, da reconstituição do seu estoque de glicogênio e da volumização. Então, você trabalhou o seu músculo, construiu mais. No seu dia livre, você come bons carboidratos, não chuta o balde, não come coisas que vão te inflamar. Aí pensando em saúde, não no processo de massa magra. E com o restoque de glicogênio feito, você vai ter mais volumização,
e você vai ficar lá felizão com o seu objetivo estético também que você quer. Se você não quiser, não precisa, tá? Existe sim gente que faz dieta carnívora, que nunca tem carboidrato e come muita proteína, muito aminoácido, treina pra caramba e fica gigante. Vai ficar também. Demora um pouquinho mais, a gente precisa de perseverança. O 8º passo é esse, persevere. Não ceda nos vales, não ache que você deu um passo para trás. Existem platôs, existem retrações. Persevere. É com a perseverança e com a disciplina que a gente atinge qualquer coisa boa na nossa vida. Não existe fórmula milagrosa. Aliás, existem, mas normalmente não são saudáveis. Busquem as fórmulas de longo prazo e que requerem esforço. O esforço é muito gostoso. Eu gosto muito, porque eu defino essas metas de ficar 30 dias em cetose, fazer 100 horas de jejum, fazer 30 dias de carnívoro, ganhar massa magra ao longo de 3 anos. Eu não quero ganhar até o Réveillon 2021, projeto verão. Eu não faço projeto verão, eu faço projeto aqui 3 anos. Porque eu curto a jornada. A jornada é muito mais legal do que atingir a meta. Quando eu atingir a meta, atingir agora. Agora eu crio outra, porque eu quero a jornada. Você sempre está na jornada. Eu sempre estou na jornada. Todos nós estamos na jornada. Então, não queiram os objetivos rápidos. Queiram a jornada. É mais legal se o seu objetivo for lento. Porque você está aumentando essa jornada prazerosa, que é comer bem, treinar legal, ver as coisas evoluindo devagar. Quando você evolui devagar, normalmente é mais duradouro o que você conquista. Né? Igual o dinheiro que vem da loteria, igual qualquer coisa. Vem rápido, vem fácil, vai fácil. Então, vamos construir com disciplina e perseverança que o pessoal vai conseguir. É isso. Sensacional, cara, sensacional. E é por isso que 90% das dietas falham. Porque você sempre, através de uma dieta, você não faz um ajuste de estilo de vida. Você faz simplesmente algo pontual que está contando constantemente com a sua força de vontade e vai chegar um momento que ela vai acabar. Se você ajusta isso no seu estilo de vida, você faz de forma duradoura e aí sim o resultado vem. E galera, banho gelado. Banho gelado para estimular, para fazer o treino com vontade e para transformar a nossa gordura branca visceral, localizada, em gordura marrom que tem alta densidade mitocondrial e queima mais fácil. Você tomar um banho gelado, você vai queimar mais gordura. Show de bola. E, cara, uma pessoa que está começando, deixa eu ver, aqui a gente tem um minutinho. O que você sugeriria de pré-treino? Se você for eleger um pré-treino, essa pergunta ela é capciosa, porque não existe uma pergunta única. Não, mas você não vai ter... Tá, mas a maioria das pessoas ainda não vai começar em jejum, porque treinar em jejum é uma coisa que tem que primeiro quebrar um monte de paradigma, que já tem vários quebrados aqui. Então, para o cara que vai... O cara que psicologicamente que seja, e alguns fisicamente também, precisam comer. Legal. Show. Essa eu como no pré-treino às vezes, porque ela tem 3 cafés, e apesar da cafeína de falar lá do pós-treino, ela também é um estimulante. Eu falo do banho gelado, eu uso de pré-treino. Eu tomo, às vezes, ioimbina, tá? Mas aí eu já não recomendo tanto. Consultem seu médico. E aquele suplemento Assault. O Assault tem taurina, tem cafeína, tem creatina. Creatina eu prefiro no pós-treino também. Então, às vezes eu deixo o Assault para pós-treino, mas ele é super estimulante. TCM tá? no pré-treino, você gosta? Ok, é bom, sim. Porque você toma TCM à noite, né? Acabei pulando, né? Acabei pulando o TCM no protocolo. Mas, fala até acabar o tempo, mas... Tá, o TCM ajuda a gente a descansar, então normalmente eu mudo ele para a noite. E o TCM baixa o emitor. A gente quer o emitor ativado ao longo do dia para construir, mas a gente não quer o emitor ligado o tempo todo. E a gente quer regenerar à noite para reconstruir músculo. E para estar regenerado, a gente tem que desligar o emitor. O MCT desliga o emitor e ajuda no descanso. E te deixa uma máquina de queimar gordura no dia seguinte, quando você acorda e está indo treinar em jejum, que é quando você quer queimar gordura. E então, inclusive ajuda no sono também, ao contrário do que a gente pode imaginar, porque o TCM ele não liga ao cérebro, ele não é estimulante, ele só é um grande de um alimento. Isso. Então você toma o TCM à noite e você faz um monte de coisa legal. Então eu prefiro antes de dormir no protocolo de ganho de massa do que pré-treino. Em qualquer outra situação, sim, legal pré-treino. Excelente também. O TCM você pode tomar o dia inteiro. A Bion tem o café biônico seria excelente para treino também. Perfeito, show de bola. Gente, acho que a gente deve estar aqui em 20 segundos. Tô com o relógio de ponteiro, não está exatamente tempo, mas é isso. Fernando, adorei, cara. Baita de uma aula, acho que foi super útil para a galera. Eu não tenho como te mandar a gravação do vídeo, mas você pode avisar a galera que vai ficar gravado no IGTV e no feed da Bion. E galera que estava aqui com a gente, obrigado pela participação de todo mundo. Pessoal. Fernando, valeu, cara. Abração, valeu. Obrigado, Ed. Abração.